Quantos são apaixonados pela palavra de Deus? Então presta atenção na história dessa libertação. Marcos 5, versículo 1, diz assim: chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem morava nos sepulcros, nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas, correntes, mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia ele andava sempre gritando, se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus dissera: sai desse homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: o meu nome é Legião, porque somos muitos. Rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Uma grande manada de porcos pastava perto dali no monte. E os demônios rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele assim lhes permitiu. Então os espíritos impuros os saíram do homem, entraram nos porcos. A manada, que era de uns 2.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram essas coisas na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram um endemoniado que fora possuído por legião, sentado, presta atenção nisso, sentado, vestido em perfeito juízo. Aleluia. E ficaram com medo. Os que tinham visto aquilo contaram-lhe o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do território. Quando Jesus entrou num barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: vai para a tua casa, para a tua família, anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Pode dar glória a Deus bem forte por essa palavra. Nós podemos ver aqui, Jesus chega na cidade de Gadara, e Jesus opera grande libertação na vida daquele homem que tinha uma legião de demônios. E quando isso acontece, quando esse homem é liberto, ele passa então a ter uma nova história, ele entra numa nova fase, numa nova estação da sua vida. Mas eu digo para você que não foi tão simples assim Jesus chegar naquele lugar, não foi tão fácil Jesus chegar até Gadara. Jesus, juntamente com seus discípulos, a caminho daquele lugar, no barco, quando nós analisamos no Evangelho de Marcos capítulo 4, no capítulo anterior, você vai ver que Jesus passa por uma tempestade misteriosa, uma tempestade que deixou os discípulos com medo, achando que ia morrer. Jesus, porém, estava tranquilo na tempestade. Jesus estava dormindo naquela tempestade, porque Jesus, Ele está no controle de todas as coisas, porque Jesus não se assusta com as tempestades na sua vida, porque Jesus está no controle da tua história. Jesus está tranquilo, certo daquilo que Ele vai operar na minha vida, na sua vida, na vida dessa pessoa que é do seu lado. Ele estava ali, mas houve essa tempestade, onde Jesus teve que repreendê-la, assim como depois Ele repreende aquele demônio. Por isso eu digo para você, querido, se você tem passado por algum tipo de tempestade na sua vida, seja em qualquer área da sua vida, esteja certo que Jesus está chegando, assim como Ele chegou em Gadara, Ele está chegando na tua vida e na tua história. Ele vai operar grande libertação em você, e quando Ele operar grande libertação em você, o que estava pesado vai se tornar leve
leve, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Pode ter certeza que você vai começar um novo tempo na tua vida. E na vida com Deus não é leve por ausência de tempestade, é leve por presença de paz em meio às tempestades. Hoje nós tivemos uma tempestade, chuva, vento. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Não tem como viver com Deus sem em algum momento passar por alguma tempestade. E tudo bem, porque Ele é aquele que nos traz paz em meio à tempestade. As tempestades Deus usa para tirar coisas de nós que muitas vezes sozinho nós não íamos conseguir viver essa libertação. Eu quero que você entenda aqui hoje que muitas tempestades que você passou, que talvez você está passando e que um dia você vai passar, Deus vai usar tudo isso para te libertar e fazer de você uma pessoa livre, liberta na presença dEle. Levante as suas mãos o mais alto que você pode pela fé. Vem comigo nessa palavra. Diga assim: eu creio. Diga bem forte: eu creio que através dessa palavra que eu estou recebendo essa noite, eu serei liberto de todas as faixas e vou viver uma nova estação na minha vida. Aleluia! Pegando a história deste homem, porque veja, irmãos, não é qualquer história, não é qualquer libertação. Havia uma legião de demônios sobre ele. Eram muitos. Pegando a história deste homem, nós podemos ver que o que acontece quando nós recebemos uma verdadeira libertação. A primeira coisa que acontece, nós passamos a ter domínio próprio. Diga comigo: domínio próprio. Meus irmãos, quando Jesus opera a libertação na vida daquele homem, ele estava sentado tranquilamente ao lado de Jesus. Esse homem que quando estava endemoniado, vivia nos sepulcros, vivia se cortando, se ferindo, colocavam correntes e mais correntes nele, nada dominava ele, ele era alguém indominável, incontrolável. Mas agora que ele recebeu a libertação, ele passa a ter domínio próprio. Quando Jesus opera a libertação na nossa vida, nós passamos a ter domínio próprio. Quantas pessoas que necessitam de libertação, quantas pessoas incontroláveis, pessoas sem controle, pessoas que não controlam as suas emoções, ira, sentimentos de ódio, raiva, não controla a sua fala, está sempre falando mais do que deve, não controla os seus sentimentos, não controla vícios, não consegue dominar sobre um certo vício, não consegue dominar sobre a sua fala, não consegue dominar nem um tanto que come, vive em glutonaria, bebedice, é uma pessoa incontrolável, é uma pessoa que não se lidera. Isso é espiritual. Abre o teu coração para essa palavra que eu tenho para você aqui essa noite. Vocês estão comigo aqui? Isso é espiritual, irmão. Esse homem era incontrolável, colocavam correntes nele, mas nada conseguia controlar aquele homem. Mas quando Jesus chega, ele está ali agora sentado, tranquilo. Sabe por quê? Quando Deus fez o homem, Deus disse para o homem, lá no livro de Gênesis fala isso: domine sobre todas as coisas. Vou falar de novo. Deus fala para o homem: domine sobre todas as coisas. Querido, muitas vezes o motivo de que você não avança mais, do que você não tem vivido coisas maiores, Deus não tem colocado mais coisas de valor nas suas mãos, porque às vezes você não está controlando coisas pequenas derrubam você, coisas pequenas
pequenas te dominam. Mas eu digo para você que Jesus está aqui essa noite para operar a libertação na tua vida. E no nome de Jesus, se você viver essa libertação, pode ter certeza que as coisas não vão mais dominar você. Vícios não vão mais te dominar. Sentimentos de ira, de raiva, de ódio não vão mais te dominar. Pensamentos impuros não vão mais te dominar. Essas coisas não vão mais dominar, porque agora liberto, você vai dominar sobre todas essas coisas. E Deus vai confiar coisas maiores na tua vida. Como que nós queremos viver coisas maiores se nós somos dominados por coisas pequenas? Você não para pensar nisso. Como que você quer que Deus confie coisas grandes nas suas mãos se coisas pequenas te dominam? Um sentimento, uma mágoa domina você, deixa você cego. Há uma necessidade de libertação. Quando você recebe a libertação, você vai para um outro nível. Você agora não é mais dominado pelas coisas, você domina sobre todas as coisas. E Deus fala: agora você está pronto para receber mais. Quantos querem mais? Erga suas mãos. Para receber mais. Deus quer liberar mais sobre a tua vida. Sabe, hoje eu estava falando isso num dos meus aconselhamentos, falando como que o diabo, como que ele tenta nos enganar. O engano dele é o seguinte: imagina que uma coisa tão pequena que está te dominando está impedindo você de viver algo grande. Esse é o engano dele. Mas Deus está te libertando aqui hoje com a palavra dele. Quando você dominar algo tão pequeno, algo tão grande virá. Aleluia. Querido, para de ser hipócrita e desvalorizar o que é grande. Porque você sabe de uma coisa: pessoas que já estão vivendo coisas maiores dominaram coisas pequenas. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia. A segunda coisa que acontece quando nós somos libertos, quantos querem libertação? A Bíblia fala que este homem estava vestido. Dá uma glória a Deus. Por que a palavra fala que ele estava vestido? Porque antes ele não estava. Porque antes ele estava nu. Porque se tem alguém que gosta de expor a nossa nudez, é o diabo. Se tem alguém que gosta de arrancar a roupa das pessoas, é o diabo. Se tem alguém que quer expor a sua nudez, é o diabo. A Bíblia fala quando Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. Estava ali Adão e Eva no jardim do Éden, no paraíso, no lugar de relacionamento com Deus. E eles estavam nus. Porque essa é a nudez aprovada por Deus. Na intimidade, no casamento, essa intimidez, a nudez que Deus aprova. Mas quando eles pecam, olha só que forte isso. Isso eu nem falei de manhã, vou falar agora. Quando eles pecam e Deus vai falar com eles na viração do dia, eles sentem vergonha porque eles estavam nus. Mas antes eles não sentiam, porque agora Deus não fazia mais parte da intimidade com eles. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Para pensar nisso. Antes eles não sentiam vergonha de Deus, porque Deus fazia parte daquilo. Mas agora, depois do pecado, Deus não fazia mais parte, eles tinham vergonha. Mas o que acontece? Quando Deus vai tirar eles do jardim por causa do pecado, e agora eles tinham que se socializar, a primeira coisa que Deus faz, coloca a roupa neles. Quem pode dar glória a Deus por isso? Quem gosta de expor a nossa nudez é o inimigo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você começa a falar mal de alguém que não está ali presente para se defender, você está expondo a nudez dessa pessoa. Você está sendo usado pelo diabo. Quando você pega pelas redes sociais e você expõe a sua nudez emocional, expõe ali todos os seus sentimentos para tantas e tantas pessoas verem, você está sendo usado pelo diabo. Fisicamente também. E aqui eu não quero nem falar, querido, daquilo que é explícito, porque a gente vive numa geração pornográfica. Sim ou não, gente? Ó o silêncio da morte. Sim ou não, igreja? Tá complicado.
Para a gente assistir um filme agora, você tem que estar com o controle na mão, que você não sabe o que vem pela frente. Então eu não estou nem falando de algo explícito, eu estou falando de malícia e sensualidade. E sabe, deixa eu te falar uma coisa, você está numa igreja que não prega uso e costume. Nós não somos o povo de religiosidade, mas nós pregamos santidade. Se você é aquela pessoa que está lá expondo a sua nudez, não estou falando nem de algo explícito, estou falando de malicioso. Estou falando, querido, daquilo que é sensualidade. A gente vê às vezes certas coisas, certos decotes. Não é só mulher não, gente. Tem homem também que eu acho que virou Tarzan. O que você quer com isso? Às vezes eu falo que falta o entendimento, porque a pessoa não sabe que centenas e centenas, e quem sabe... milhares de pessoas estão vendo o que está acontecendo ali. Papai e mamãe, quando você permite a sua criança, adolescente, expor ali sensualidade e malícia, e ainda fica chamando de bonitinho, não chama de bonitinho, que para Deus é abominável. Está tocando na dignidade da sua criança. Nós não podemos permitir isso. Eu falo isso com você em amor. Quantos recebem amor aqui essa noite? Estou falando porque eu amo você. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo de Efésios 6, que fala, é um dia mau. Nós como igreja temos que nos levantar, porque a nudez rouba a nossa consagração. Essa é a estratégia do inimigo, roubar a minha consagração, roubar a sua consagração, para nós nos tornarmos um povo fraco. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 9 versículo 8, em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e não faltará o óleo do Senhor sobre a tua cabeça. Deixa eu te falar uma coisa, se vista essa noite com vestes de santidade, cubra a sua nudez hoje, em todas as áreas da sua vida, com vestes de santidade. Não vai faltar o óleo do Senhor sobre a tua cabeça, não vai faltar o poder do Espírito Santo na tua cabeça, não vai faltar a unção de Deus na tua cabeça. E você que vivia com uma mente atormentada, com pensamentos destruidores, você vai passar a ter paz nos seus pensamentos. Muitas pessoas não sabem porque está sempre com uma mente atormentada, porque está sempre com mente impura, vendo as pessoas de formas impuras, vendo a vida de forma impura. Querido, Deus está falando para você aqui hoje: cele os seus olhos, cele os seus ouvidos. Você vai ter uma mente ungida, você vai ser como o salmista fala no Salmo 23: unja a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Você que via até coisa ruim em meio às coisas boas, você vai começar até a ver coisas boas em meio às dificuldades. Uma das coisas mais latentes das nossas vidas é a impureza. Por trás de toda impureza está o inimigo, mas pela palavra de Deus nós somos libertos em nome de Jesus. Você pode erguer as suas mãos em nome de Jesus? Eu quero declarar que você que estava sendo preso pelo diabo nessa área, hoje Deus vai te dar força. Sozinho você não consegue, sozinho você tentou e não venceu, sozinho você lutou e não conseguiu. Quando via você já estava caindo na impureza, quando via você já estava caindo nessa nudez, mas hoje Deus está te dando força, te libertando, quem sabe, de legiões de espíritos impuros, para você viver em santidade na presença dEle. A palavra diz que esse homem estava ali, sentado, vestido, e a terceira coisa, em perfeito juízo. Você quer conhecer uma pessoa liberta? É uma pessoa que tem juízo. Bate a mão na mão do seu vizinho e fala assim para ele assim, sorri. Fala para ele assim, ó, juízo, meu filho. Irmãos, aquele homem agora estava em perfeito juízo. A gente teve um tempo, né, que se falava assim, eu sou louco por Jesus. Irmão, não sou louco não. Jesus não me deixa louco, Jesus me deixa sóbrio.
perfeito juízo. Olha a situação desse homem que tinha uma legião de demônio nele. Agora ele estava lá sentado, vestido, elegante. O povo de Deus é um povo elegante. Amém? Se você vê uma irmã do seu lado, fala assim: não precisa ser sensual, seja elegante. O irmão também, fala para ele. Quem pode dar um aleluia, um glória a Deus? Está muito quieta a igreja hoje. O que foi? O que está acontecendo aí? Dá um glória a Deus por essa palavra. E não é para quem não veio, é para nós. Perfeito juízo, querido. Falta de juízo, uma pessoa abandonar uma história familiar, um casamento de anos, uma família linda, com filhos, atrás de viver uma aventura. É falta de juízo, na verdade é uma burrice. Ficou burro. Quantos traumas aquela criança terá? Quantos traumas vai ter nessa situação? Falta de juízo. O povo de Deus é um povo liberto, o povo de Deus tem juízo, irmão. Falta de juízo quando você pega um celular e você joga na mão de uma criança indefesa, inocente. Você não tem noção. Tem. Aonde pode chegar os acessos? Imagina, pastor, meu filho é tão bonzinho. Fala para o seu irmão assim, ó, toma cuidado, meu querido. Vai ver o histórico. Pega de surpresa e fala: deixa eu ver o histórico do seu celular. Você já vai ver que não vai ficar num cantinho assim, ó. Quem quer errar da criança? Não, os pais. Eu preciso pregar esse amor. Você recebe amor? Irmãos, as crianças já vão crescer burra. Está preso naquilo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, é falta de juízo. Falta de juízo, você sendo um cristão, você gastar mais tempo com entretenimento. E aqui eu quero frisar algo aqui: entretenimento é maravilhoso, amém, irmão? Descanso, passear, isso é maravilhoso. Quantos creem nisso? Mas é falta de juízo quando você foca mais nisso do que no seu relacionamento com Deus, na sua vida com a igreja, na sua vida com a palavra de Deus, na sua vida sós com o Senhor. Nós precisamos ser despertados por isso, irmãos. Falta de juízo quando você é uma pessoa imprudente e você gasta mais do que você ganha e você coloca a sua família em uma situação de risco. Eu cresci num lar assim. Falta de juízo. O povo de Deus tem juízo. Diga: eu tenho juízo. Sabe, o que me chama a atenção nessa passagem é que a Bíblia fala que quando Jesus liberta aquele homem que tinha uma legião de demônios, os demônios foram lá para os porcos que se afogaram. A palavra diz que ao invés daqueles homens, as pessoas daquela cidade que há tanto tempo viu aquele cara endemoniado, uma pessoa sofrendo, padecendo, ao invés deles ficarem felizes porque agora aquele cara estava liberto, agora ele era de Jesus, não, eles ficam tristes por causa de um prejuízo financeiro. É falta de juízo para você e eu que fomos salvos em Jesus Cristo, que temos a nossa família salva em Jesus Cristo, perdemos a nossa alegria da salvação, esfriarmos com Deus por qualquer prejuízo aqui na terra, por um trabalho que não deu certo, por um projeto que não foi para frente, por um relacionamento que ainda não aconteceu. É falta de juízo, porque quando Cristo salvou você, salvou a sua família, o maior problema da sua vida já foi resolvido, porque essa terra, a nossa passagem aqui é momentânea, nós viveremos eternamente com Ele na glória, de glória em glória, de eternidade em eternidade. E sabe, queridos, mais uma coisa que eu não falei de manhã, eu quero falar para você aqui. Diga se eu sou um privilegiado. Mas que bom que está gravando, que os irmãos da manhã depois vê lá no YouTube. Quando aquele homem ficou liberto, ele estava, olha só que forte, ele estava sentado, vestido, em perfeito juízo. Amém? Ficaram com medo dele. Ficaram com medo do que Jesus estava fazendo ali.
Quando ele estava endemoniado, explodindo a vida, no sepulcro, arrebentando corrente, tudo bem. Mas na hora que ele estava em perfeito juízo, vestido, sentado, ficaram com medo. Querido, deixa eu te falar uma coisa. É isso que o diabo tenta fazer na vida de alguém que Cristo está salvando. A pessoa, ela não tinha nenhum medo de se arrebentar, ir para balada, sexo sem compromisso, bebedice, drogas, se arrebentando. Não tinha medo de nada disso. Mas quando você começa a pregar Jesus para ela, eu tenho medo de virar crente. Você não tinha medo de estragar a sua vida, e você está com medo de Jesus restaurar a sua história. Quem está pegando essa palavra aqui hoje? Arruinava a vida, estava estragando a vida, mas Jesus chegou para te dar vida e vida eterna. Ficaram com medo. Aquele homem que foi liberto, então ele vai até Jesus e fala: Jesus, deixa eu ir embora com você, deixa eu ir embora. Jesus fala o seguinte: não, você vai à tua família, você vai aos seus, a todo o seu território, a quantos você conhece, você vai falar do que eu fiz na sua vida, quão grandes coisas Deus fez na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, para aquele homem que estava em perfeito juízo, Jesus confiou a ele uma das coisas mais importantes: o nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus nos confiou aquilo que é mais importante, o nome dele. Ele disse: ide em meu nome. E a palavra fala lá em Mateus 28:18 que todo o poder foi dado a este nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2:10 diz que todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, tem que se curvar diante desse nome, porque quando nós usamos esse nome, a tempestade se acalma, a legião de demônios vai embora, a cura acontece, a restauração vem. Quando você usa esse nome, as trevas estremecem. Fique de pé no seu lugar.